O lateral direito, Orejuela, está esquecido no São Paulo mais uma vez. O colombiano entrou em campo pela última vez no dia 25 de abril diante do Ituano pela Copa do Brasil e desde então só foi relacionado outras 2 vezes. Nos últimos 3 meses, essa foi a única vez que ele foi utilizado. Foram apenas 14 minutos sob o comando de Dorival Júnior e nenhuma outra oportunidade. A falta de sequência não é nenhuma novidade para o Orejuela no São Paulo. Em 2021, ano em que foi contratado, o lateral começou sua trajetória na reserva e só foi conseguir se firmar entre os titulares somente 7 meses após ser oficializado como reforço. Com as poucas chances naquela temporada, foram apenas 15 partidas disputadas, o Orejuela foi emprestado ao Grêmio em 2022. Na equipe gaúcha, ele fez somente 8 jogos até ser reemprestado ao Atlético Paranaense. Foram 19 vezes em campo pelo clube paranaense. O Atlético não quis ficar com o lateral nessa temporada e então o técnico Rogério Ceni decidiu dar uma oportunidade ao jogador no São Paulo no início do ano. Parecia que, enfim, Orejuela engataria com a camisa do São Paulo. Entre janeiro e março, ele disputou 7 partidas, sendo titular em praticamente todas elas. Mas quando Rafinha e Igor Vinícius voltaram de lesões, ele voltou a ser preterido. Com a chegada de Dorival Júnior, imaginou-se que o colombiano poderia resgatar algum prestígio, mas não foi o que aconteceu. Orejuela segue sem oportunidades e cada vez mais distante de voltar a vestir a camisa do São Paulo em um jogo oficial. Com o retorno próximo de Igor Vinícius após uma cirurgia no pubis, a situação do colombiano ficará ainda mais pior. O caso do jogador chama atenção pelos valores de sua contratação e o tempo de contrato com o clube. Em 2021, Orejuela custou cerca de 13 milhões e foi o jogador mais caro daquele ano. O lateral tem contrato com o São Paulo até março de 2025. Caio Paulista é um daqueles jogadores que souberam fazer dos limões da vida uma limonada. No ano passado, quando ainda defendia o Fluminense, o jogador vinha lutando por um espaço no ataque da equipe, sendo acionado frequentemente apenas nos minutos finais das partidas, mas tudo mudou quando Diniz decidiu improvisá-lo como lateral esquerdo. Atacante de origem, Caio Paulista sempre atuou pelos lados do campo, mas viu na mudança de posição uma oportunidade de ganhar mais minutos no time. E ele estava certo. Como lateral esquerdo, passou a ser titular, acumulando boas atuações que resultaram no interesse de São Paulo. O jogador quer jogar, surgiu a oportunidade ali e abracei, é trabalho. Onde for que tiver que jogar, eu vou dar o meu melhor, disse Caio Paulista. A mudança de posição aconteceu na metade da temporada, sem muito tempo para treinar em meio a uma maratona de jogos. Caio Paulista se adaptou rapidamente e acredita que não há muita diferença em relação àquilo que estava acostumado a fazer como atacante na beira do campo. Quando mudei para a lateral, o Diniz me deu bastante instruções, sempre me ajudava. Os zagueiros também me ajudavam bastante, conversava comigo para eu me posicionar. Sempre joguei nesse corredor como atacante. Você chega lá na frente, mas também tem que recompor para defender. Foi uma virada de chave, mas é um pouco semelhante, disse. O jogador também falou que não pretende deixar o São Paulo tão cedo. Caio Paulista pertence ao Fluminense e tem contrato por um empréstimo válido até o fim da temporada, mas espera que as partes entrem em um acordo para poder seguir trabalhando no São Paulo. Com certeza quero ficar, minha cabeça está aqui, estou muito feliz aqui, meus companheiros me abraçaram, todo mundo está com o mesmo pensamento. É aqui onde estou com a cabeça aqui e quero continuar trabalhando aqui, focado, finalizou. O presidente Júlio Casares falou sobre o atraso no pagamento de direitos de imagem dos jogadores do São Paulo. O mandatário alegou que existe um acordo com os atletas sobre o tema e prometeu que deve quitar a dívida após o jogo da ida das quartas de final
contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O plano do dirigente é usar o dinheiro da bilheteria do clássico para pagar o elenco. As rendas das partidas contra Tolima pela Sul-Americana e Palmeiras pelo Brasileirão vão ter o mesmo fim. Hoje nós temos CLT em dia. O contrato do jogador, na grande maioria, é de 70% na CLT e 30% de direito de imagem. O direito de imagem, nós conversamos sempre com os atletas. Podemos atrasar 2, depois pagamos e fica 1. Isso é acordado. Tivemos 2 grandes bilheterias contra Tolima e Palmeiras. Grande parte já está sendo pago o direito de imagem. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, eu já tenho esse comprometimento de acabar com a pendência. São situações que você vai trabalhando. Claro que não é correto, mas é o que existe, é uma cumplicidade boa. Os jogadores confiam. Esse desajuste também é de recebíveis de outros clubes que eu não recebo. Como vou fazer se não tenho essa margem? O ecossistema do futebol é sofrível, está errado. Finalizou. O São Paulo tenta uma forma de viabilizar a contratação de Savarino no mercado da bola, como soube a Gol. O clube está disposto a pagar até 3 milhões de dólares pela aquisição do jogador. O São Paulo só pretende avançar nas tratativas se for autorizado o parcelamento do montante em 3 anos. O clube buscará ainda um período de carência para começar a pagar o valor a partir de janeiro do ano que vem. A ideia é que as prestações sejam quitadas de forma bem suave, já que o clube vive um momento financeiro delicado. O Real Salt Lake dos Estados Unidos aceita liberar pelo valor, mas quer receber a maior parte da quantia à vista. As negociações devem se aproximar de um desfecho, positivo ou negativo, durante a janela de transferências do Brasil entre 3 de junho e 2 de agosto. Savarino tem contrato com o Real até dezembro de 2025, mas há possibilidade de renovação automática por mais uma temporada. O clube norte-americano detém 80% dos direitos econômicos e o Atlético Mineiro ainda tem 20%. Savarino fez 16 partidas pela Major League Soccer na atual temporada. No período, anotou 6 gols e deu 2 assistências.